Ponto. Vamos falar de sono. Qual que é a principal relação, ou o carro-chefe em relação à alta performance, ou o resultado metabólico em relação ao treinamento? O quanto o sono interfere ou ajuda nessa parte? Cara, primeiramente, o sono é muito subestimado pelas pessoas, tanto do grande público quanto dos próprios atletas ou os praticantes de qualquer área do esporte. Então, assim, se você não tem um sono minimamente controlado, adequado, regulado, você já tá, vamos se dizer, funcionando com o freio de mão puxado. Porque o sono, ele é um dos principais agentes, se não for o principal, até posso botar minha mão no fogo para isso, para você ter uma performance adequada, um funcionamento adequado do seu cérebro e um funcionamento adequado do seu corpo. É no sono, nas fases do sono, no sono REM, no sono profundo, que a gente tem tanto a recuperação física, muscular, quanto a recuperação neural, quanto a limpeza neural, quanto o reestruturamento cerebral. E se você não tem essa base muito bem consolidada, óbvio que tem pessoas que se saem bem ainda, tem pessoas que conseguem ter um resultado significativo, mas ainda a pessoa não tá no prime dela, não tá no ápice dela, porque o sono dela não tá junto. E esse fator de não estar regulado junto vai comprometer algumas coisas. A gente não pode falar assim, essa pessoa vai machucar, mas ela tem um risco maior. Sim. E a longo tempo também faz diferença. Não, isso aí, com certeza, você vai fazer uma baita diferença. Depois a gente pode até se aprofundar um pouco nessa parte. Mas na questão da performance, a pessoa com certeza ela vai perder performance. A pessoa não vai funcionar adequadamente, o corpo e o cérebro dela, porque quando a gente tem um sono desregulado, a gente acaba afetando várias áreas do nosso cérebro e a comunicação do cérebro com o nosso corpo. Então, a pessoa que não tem um sono adequado, ela vai estar com risco maior de furar a dieta, com risco maior de furar o treino, com risco maior de ter uma alteração de humor, com risco maior de performar menos no exercício. Não, mas eu sempre treinei assim, sempre evolui bem nessa progressão e tal. Então eu acredito que tá bom assim pra mim. Então, mas os estudos não corroboram dessa forma. Eles apontam para outro local. Exatamente. Aí quando você começa a ver o outro lado da moeda e começa a regular o sono e melhorar essa parte, você percebe que o que você vivia é muito distante do que você tá com o sono regulado. Sim. Então, uma das principais pontes que as pessoas negligenciam o sono. Às vezes ela foca muito no treino, foca muito na dieta, mas o manejo de estresse tá lá em cima. Aí o cortisol lá no talo. Aí ela não consegue desligar na hora de dormir, não recupera direito. Aí acaba tendo dias consecutivos de treino ruim, dias consecutivos de irritabilidade, dias consecutivos... não, mas é minha ansiedade, meu trabalho que tá... Consumindo, né? Talvez é só uma noite mal dormida. Ou Uma recorrência de noites mal dormidas. Uma Uma noite mal dormida para uma pessoa que tem um sono adequado, o impacto é muito menor de uma pessoa do que tem uma recorrência de sono ruim. Porque uma noite mal dormida, por exemplo, no meu caso, eu acho que eu consigo contar no dedo os dias do ano que eu durmo fora do meu horário. Há mais de 3, 4 anos que eu tô. E eu sei exatamente o que acontece no dia seguinte. Sei exatamente. Não já rende é bem previsível, Sim. Entendeu? Eu fico mais cansado. Eu percebo que não dá vontade de comer direito, ou quando eu quero comer só hiperpalatável. Eu vou aumentar um pouquinho disso, aquilo. O treino fica mais puxado. Então, o impacto é um pouquinho mais controlado. Agora, uma pessoa que tem uma recorrência, ela não tem essa sensibilidade, porque para ela o normal dela é aquilo. É aquilo. Entendeu? Então, ela acaba tendo essa dificuldade de percepção do quanto ela tá performando melhor, de uma forma que ela consiga ter uma mensuração. Bom, aqui eu tô indo muito bem, aqui eu tô indo mais ou menos, aqui para mim tá legal. E sobre isso, mantendo ainda sobre sono, João, é correto afirmar, ou é tão errado afirmar, tipo assim, e por base, entre 6 a 8 horas ou 6 a 9 horas de sono, mais ou menos, mas assim, cada indivíduo precisa dessa quantidade de horas, ou o que conta mais, a quantidade de horas ou a qualidade do sono? Ambos. Tem que ser os dois. Sem os dois, você... Vamos lá, primeiro ponto da pergunta. 6 horas, muitos artigos apontam que 6 horas não é o suficiente. Muitos. Tem um dos estudos mais bem citados na revista Sleep, é de um pesquisador que ele coloca 4 grupos para fazer vários testes ao longo de 3 semanas. Um grupo que dorme 8 horas, um grupo que dorme 6, um grupo que dorme 4 e um grupo que vara à noite. O grupo que vara à noite não consegue passar do segundo dia, né? Porque já tá 2 dias sem dormir, então chega num ponto que a pessoa não tem nem cognição para responder nada. O grupo que dorme 4 e 6, comparado com o grupo que dorme 8, tem uma diferença significativa, estatisticamente falando, de respostas motoras,
psíquicas e cognitivas significativas. Dá para ver nos dados que isso aponta para eles. Mas quando você vai colocar um teste de autoavaliação para as pessoas que dormem 6, elas estão tão bem quanto as pessoas que dormem 8. Olha que interessante. A pessoa não tem essa percepção que ela tá numa performance mais baixa. Então, o acúmulo desse sono dela não é perceptível quando você dorme 6. Sim. Então, muitas pessoas acreditam que 6 horas já é o suficiente. Mas não. Além desse, dentre outros, vários outros estudos, tem um outro estudo muito interessante que o pesquisador pega esse acúmulo de horas que a pessoa perde ao longo dos dias, dormindo 6, 5, 6, 5. E esse déficit que ela tem no final de semana é comparado com uma pessoa que varou a noite. Do tão que ela consegue acumular e isso pode ser prejudicial para ela. Então, assim, para um adulto, mínimo 7 horas. Tem que ter 7 horas. Porque 7 horas é o tempo que a gente consegue passar por todas as fases, por todos os ciclos. Na primeira parte do sono, sono profundo, aí migra bastante entre o sono leve e o sono REM, e depois na segunda parte, pro final, mais voltado pro sono REM e sono leve. E dentro dessas 7 horas a gente consegue passar dentro desses ciclos. Isso a gente já tem bem consolidado na literatura. Existem pouquíssimas pessoas, mas são raras mesmo, que têm um cronotipo, um reloginho, um gene biológico, que conseguem ter 6 horas, 6 horas e meia de sono e conseguem passar por essas fases. Mas provavelmente você que está escutando a gente não é... Dificilmente vai ser você, porque é muito raro esse tipo de pessoa. Eu fiz essa pergunta que, se eu não me engano, salvo engano, o Paulo Musi falou que ele dorme mais ou menos uma coisa e ele falou que se sente bem. Exato, Né? mas isso não significa que ele esteja normal, bem. né? Exatamente.